Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville. Com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança para um bate-papo de um jeito que você nunca viu. Oi, gente, eu sou a Lari. Eu sou o Nando e nós somos o Ballet Couple. Além de bailarinos profissionais, somos os hosts do Pode Dançar em 2024, o podcast oficial do Festival de Dança de Joinville. Sejam todos muito bem-vindos, vocês e a gente, porque nós somos os hosts e convidados de hoje. É isso mesmo. Múltipla tarefa por aqui, estamos em família aqui no estúdio, né, juntamente com o nosso diretor maravilhoso e também nossas mamães que estão aqui, meu irmão também, enfim, esse vai ser um episódio diferente, monopólio. Bem descontraído. É isso mesmo, dessa vez vai ser monopólio, a gente decidiu se entrevistar. Vamos ver o que vai acontecer. E vai ser improviso. Dessa vez a gente não teve uma pauta também. A gente até trouxe o iPad, mas é só porque tem vídeo e perguntas, que a gente também não sabe o que é. Mas acho que vai ser legal, acho que vai render um episódio, espero que a gente consiga postar. E diretor, ajuda a gente aí, vai guiando, vai ser sucesso. Bora lá então. Tá. Ai, meu Deus, por onde a gente começa, hein? Acho que a gente pode apresentar os nossos entrevistados. Então, você pode apresentar o seu entrevistado e eu apresento a minha entrevistada. Tá bom. Meu entrevistado de hoje é o Nando. Pra muita gente não sabe que o nome dele é Luiz Fernando. As pessoas acham que é Fernando. Então, tem gente que chama de Fer. Mas, não, gente, é Nando. Já me chamaram já de Luffy também, que é a mistura do início. Inicial de Luiz com de Fernando. Tem várias variações aí, mas é o Nando, gente. É o Nando, pode chamar de Nando. Desculpa interromper. A gente deu essa intimidade pra vocês. E aí, o Nando, ele nasceu em São Paulo, mas foi pra Araraquara, começou a balé em Araraquara. Já contou essa história milhões de vezes, a minha história também vocês já ouviram milhões de vezes. Mas o Nando começou a dançar por causa de outras matérias da escola que ele fazia parte. E aí se apaixonou por balé, veio pro Bolshoi, me conheceu, a gente se conheceu e começamos essa relação que tá junto até hoje, né? Nossa, que bom. Foi um bom resumo. É pra ser resumo. Ah, beleza. Então, a Lari, ela é de Chapecó. Ela nasceu no ano 2000. Então ela não participou. Melhor é que a gente não falou nada disso dos outros convidados, né? A gente pode falar da gente. A gente já falou um pouquinho da nossa experiência profissional, então vamos começar por coisas que vocês talvez não saibam ainda. E a Lari começou balé muito nova, no Baby Class. Desde nova ela já ia corrigindo a galerinha que tava fazendo mais ou menos errado, que é bom. Hoje na companhia ela consegue resolver vários problemas. Nossa, isso é verdade. Tem um vídeo meu, já começa lá do pessoal aqui, que a minha mãe tá aqui, ela pode garantir, né? Tem um vídeo que você já viu também, né? Com certeza. Eu tenho 3 anos. Você e aí, tinha? No vídeo. Tá. Ok, desculpa. 3 anos. E aí, era uma apresentação de balé, todas as meninas entram no palco, se colocam e uma tava no lugar errado. Eu saio do meu lugar, vou até ela, coloco ela no lugar dela e volto pro meu lugar. Eu tinha 3 anos. É sobre isso, né? É já passar as correções ali pra galerinha desde cedo. Se a Carol do Meia Ponta estivesse aqui, ela ia dizer que tá no meu mapa. E com certeza tá. Aos 11 anos, isso a Lari já se sentia gente grande. Então, quando ela veio pro Bolshoi, estamos gravando aqui em Joinville, né? Quando ela veio pra Joinville pra morar, já longe da família, ela se achava super independente, super madura. E aí, hoje a gente tem várias conversas sobre, meu Deus do céu, quando tivermos filhos, será que a gente vai ter essa coragem que os seus pais tiveram, né? A minha mãe teve também essa coragem de me deixar voar, mas ela meio que veio buscar, ela veio junto. Eu fiquei só 6 meses sozinho em Joinville e ela já veio pra aproveitar esse período junto comigo. Mas assim, até parabenizo aí os pais da Lari por essa coragem, né? E, enfim, que é lindo ver tudo que rolou de lá pra cá. Acho que é mais ou menos isso e o resto a gente vai se perguntando ao longo do episódio. Acho que você falou mais bonitinho do que eu falei, né? Acontece. Tudo bem? Tudo bem. Mas você também falou, eu achei interessante. O Nando é muito esforçado, tá? Aquelas... obrigado. Gratuitaço. Só pra ficar mais bonitinho. pra ficar legal no corte. A gente vai falando isso depois. Só uma coisinha que eu queria acrescentar aqui, a gente não... Assim, vocês não estão assistindo no 1.5, tá? É que a gente fala meio acelerado. Eu tô percebendo agora que a gente tá correndo aqui, mas é assim, é o nosso jeitinho. É o nosso jeitinho, né, amor? É que com os convidados a gente tenta ser um pouquinho mais calmo. Controlados. Pra tudo certo, mas entre a gente já tá... É acelerado o negócio. A gente já se conhece há 10 anos. A gente vem pro Brasil todo ano naquelas, mas a gente tá tentando vir todo ano pro Brasil, e aí é muito legal fazer a gente dá muitos workshops, a gente dá muitas aulas, cursos, e faz eventos e tudo mais, né? Inclusive aqui, né, a gente veio pro podcast esse ano também e tal. E aí, num desses cursos, a gente sempre faz um bate-papo depois, aí perguntaram, né, tipo, há quanto tempo vocês se conhecem? Aí a gente fazendo conta... 10 anos. 10 aninhos. A gente se olhou assim, tipo, quê? A gente já tá na idade de falar há 10 anos atrás, né? Quando a gente se conheceu, eu entrei na sala da Lari, na escola Bolshoi, ela se apaixonou, foi amor à primeira vista. Mentirosa. Já fazem 10 anos. 10 anos, né? Mentira. Você se apaixonou por mim, Aham. né?
Acho que foi, Tá, não foi depois- junto? Depois a gente fala sobre isso. Tá bom, então. Bom, mas eu queria falar um pouquinho, começar não, que a gente já começou, mas sobre o podcast, que tá sendo uma coisa muito diferente, assim, a gente nunca tinha feito um podcast, mas a gente fala muito, e eu acho que a gente consegue se complementar. Então eu tô bem orgulhosa, assim, do trabalho que a gente fez nesse sentido de entrevistar as pessoas e conseguir se comunicar entre a gente também, né? O que Sim. você achou? Qual é o seu resultado final disso? Que Eu você acho que foi muito legal a gente se explorar em outras áreas. Desde todo o processo até chegar nas gravações, porque a galera não sabe, mas assim, a gente já tá nesse trabalho faz um tempinho, né? Porque um mês antes de começar de fato as gravações, de começar os trabalhos aqui, a Lari ficou com a produção, que ela é muito boa de agenda, e eu fiquei ali sobre, né, stalkeando e tudo mais, vendo histórias que a gente poderia abordar, temas que a gente poderia abordar. Pesquisa. Obrigada pela palavra. Stalkear, gente. Eu realmente entrei no Instagram, desci até lá embaixo as primeiras publicações. Então, assim, atualizando o termo, eu fui stalkear mesmo. E achei super divertido, gostei. Não era algo que eu pensava em entrevistar pessoas, nunca foi uma vontade muito minha. Da Lari já foi, ela já tinha vontade de, né, se não dançasse, de repente Sempre fazer quis. jornalismo. E aí, por mais que a gente tentou não fazer uma forma muito entrevista aqui, foi mais um bate-papo, mas eu acho que deu pra você trabalhar esse lado que já era uma vontade sua, né, também. E inclusive, assim, no começo a gente não sabia muito bem como dividir, porque no Ballet Couple, às vezes as coisas ficavam muito misturadas. E aí, até a gente conseguir chegar num lugar de, ok, você faz isso, eu faço isso, a gente discutia bastante, né? Porque aí, tipo, às vezes, eu queria fazer uma coisa, ele queria fazer outra coisa, e aí, às vezes, ninguém fazia nada. Então, a gente foi chegando nesse lugar de consenso que hoje existe. E aí, no podcast, foi meio isso no início também, né? Aí, por isso que a gente falou, o Nando falou, tá, então você fica com a produção, eu fico com o roteiro. Porque aí, Dividir funções e otimizando o melhor, tempo né? também, né? E foi bem isso, assim, a gente tentou cada um fazer do seu jeito, ficar na sua área, mas a gente também deu uns pitacos, Claro. né, no trabalho do outro, a gente ia se ajudando e fazer a melhor entrega que a gente podia. Eu acho que tô bem orgulhosa, assim, do trabalho que a gente fez. Eu Espero também. que vocês também. Muito Deixem obrigado. seus comentários aqui embaixo pra gente saber. Porque a gente tá realmente, assim, lendo e querendo ouvir o que as pessoas falam. As pessoas já até perguntaram se a gente vai criar um podcast só nosso, mas não. Não chegamos Não está nos planos, tá? nesse ponto ainda de ter tempo hábil, cabeça e tudo mais. Mas a gente adorou. A gente adorou. E, enfim, acho que foi bem desafiador, mas foi bem legal. Assim, eu me senti muito à vontade, eu acho, também. Eu acho que uma coisa super interessante foi isso de sair da bolha. A gente já tá tentando sair da bolha, tipo, cada vez mais. Só que a gente ainda tá muito no mundo do balé, né? E acho que ter vindo pro podcast foi, tipo, realmente até dentro do mundo do balé a gente conversou sobre coisas que a gente não conversava, a gente abordou temas que a gente gostaria de compartilhar com outras pessoas e encontramos artistas que também pensam da mesma forma, que querem compartilhar coisas novas. E falando sobre sair da bolha, a gente falou com pessoas de outros estilos de dança, Que que foi muito legal, importante assim. pra gente. Porque aí no começo a gente tava meio, pra falar sobre balé a gente tava de boas. Aí pra falar com outros estilos a gente tava um pouquinho nervoso, assim, tipo, eu não vou Sim. saber. Mas também a gente quis se colocar nesse lugar de não sei. Que é o lugar que a gente tá. E eu acho que isso também tem uma beleza nisso, assim, né? De Com querer certeza. aprender, querer saber, querer ouvir. A gente abraçou isso, eu acho que a gente também aproveitou um pouquinho Sim, pra tirar total. dúvidas pessoais, nossa, curiosidades pessoais, nossa, o que foi bem interessante. Pra gente foi bom esse networking, criar laços com outras áreas, outras pessoas, com outras vivências também. Então, eu acho que foi demais a nossa experiência pessoal também. Hoje nosso editor vai ter trabalho, ele deve estar cortando pra um lado pro outro, pra um lado pro outro, pra um lado pro outro. Boa sorte. Ele é assim. Eu já vou aproveitar aqui o espaço também pra agradecer, né, o nosso editor aqui por estar com a gente, cuidou muito bem da gente, de todos os Iago. convidados também. Então, ó, coraçãozinho, obrigado festival pelo convite. A gente vai falar isso de novo lá no final, mas já vou deixar agora aqui o nosso muito obrigado. Porque, não sei se a gente já falou isso, que esse vai ser o último episódio dessa temporada. Acho que a gente não falou isso no Então, começo, a gente tá já sendo foi... meio que uma despedida também pra gente, né? Tá sendo meio essa sensação, Será que vai assim. ser mais um episódio que a gente chora? Não, Muito acho que motivos? Não que vamos chorar? Não vamos chorar então, já estabelecemos aqui. Não vamos chorar. Enfim, eu queria também conversar um pouquinho sobre o início do Ballet Couple. Muita gente pergunta por que o nome em inglês? Então, não era pra ser. Eu não queria um nome em inglês. Mas aí, a gente ficou tipo... Tá, não vai fazer em inglês, vai fazer em o quê? Vai fazer o quê? Calma, contextualiza o período em que a gente começou essa ideia. O período foi antes de ir pra Rússia. Porque a gente ia ir pra Rússia e a gente sabia que a gente ia querer compartilhar as coisas com as pessoas, né? Sim. Então foi meio nessa ideia de tipo, ok, a gente quer compartilhar, a gente quer fazer isso junto, então a gente precisa de um nome. A gente queria compartilhar principalmente porque
antes da gente ir, a gente não encontrava muita coisa, né? Tipo, em português, coisas sobre a cidade, a cultura, sobre até no meio do balé, assim, né? E assim, vamos ser honestos, são pouquíssimos ou quase nenhum bailarino profissional, de companhia profissional, que realmente compartilha as vivências, assim, na internet. Tipo, pelo menos na época que a gente foi, antes da pandemia. De forma tão aberta, tipo, como funciona tudo, rotina, contratos, enfim, muitos temas que a gente tinha curiosidade. Então, a gente meio que criou pensando nisso, em compartilhar o que a gente gostaria de ver, né? Exato, a gente queria ter um gostinho, assim, na internet sobre o que a gente poderia viver e a gente não achava. Então, a gente pensou, vamos fazer. E a gente, por mais que o nosso público fosse, né, criar uma ideia de compartilhar com o Brasil, a gente já tá vivendo em outro país, então criar um nome em russo, acho que talvez não daria tanto certo. A gente achou que então, seria a gente pensou em criar algo que seria mais um meio termo. Eu pensei muito nisso, né? Por isso do nome em inglês. Eu adoraria ter um nome em português, mas eu pensei que talvez se a gente criasse algo que fosse um pouquinho mais versátil, a gente poderia trabalhar. E agora, estando em um outro país, em um terceiro país, né? Nos Estados Unidos, eu acho que faz sentido. Eu lembrei de um nome que surgiu na nossa cabeça, que foi Bailarinando, não foi? Foi Bailarinando. Porque é Bailarinando e é Bailari, eu e Nando. É genial, vai. Nossa, é um baita de um nome. Se tiver um podcast, vai ser Bailarinando, então. Caraca, eu acho que agora até bateu um arrependimento. Eu já tinha esquecido disso. Mas é que assim... Na época eu acho que eu achei bem brega, mas hoje eu acho que eu abraçaria isso. Porque quando você abraça a sua ideia, ela funciona. Eu acho que antes eu não tinha muito isso, sabe? E até, tipo, em tudo, assim. Se você fez algo muito diferentão e tal, e você se apropria daquilo e abraça a ideia, ela super funciona. Acho que não teria ficado tão brega. E a gente tenta fazer muito isso, né? Tipo, porque no começo a gente meio que não sabia muito bem como se portar, então a gente não sabia muito bem se a gente ia ser a gente ou se a gente ia meio que criar alguma coisa um pouquinho mais formal. E acabou que o Ballet Couple, até hoje, assim, é muito espontâneo, porque a gente acha que isso chega muito mais nas pessoas, é muito mais verdadeiro e também cansa menos a gente, porque a gente não precisa ficar fingindo nada e pensando em nada. A gente só é quem a gente é, óbvio, a gente vai tomar alguns cuidados sobre o que vai falar. Se policiar. Mas assim, tipo, no geral... A gente é a gente. Acho que até uma coisa que chama atenção, pelo menos é uma coisa que comentam bastante quando encontram a gente, né? É isso, de tipo, é assim mesmo que eu te via, ou é assim que eu imaginava, e... Enfim, pra mim, eu trato muito como elogio, porque eu fico feliz quando a gente escuta isso. E também, tipo, no Instagram vocês já eram fofos, mas vocês são mais fofos ainda pessoalmente. A gente escuta muito isso e eu acho que bom que somos muito fofos. Legal. Acho muito legal mesmo, assim, porque não é uma coisa pensada, nunca foi. E acho que acabou acontecendo. Sim. E é muito legal. E acho que isso também é muito visível nas nossas mídias, de modo geral. A gente começou no YouTube. E se vocês entrarem nos nossos primeiros vídeos, vocês vão ver como não foi uma coisa pensada. Porque, gente, assim, entrem lá e vejam. Meu Deus, umas câmeras. Você vê que a gente não tinha estabilização, né? A gente tinha o nosso celular, que não era Não, o começo foi com o Gabriel Spindler. E aí tá ótimo. Fotógrafo, nosso amigo, que assim, que ele super incentivou a gente a criar o canal no YouTube. E os primeiros vídeos ele gravou e editou. Só que assim, foram alguns vídeos que a gente preparou desse formato e logo a gente foi pra Rússia. E aí não deu pra levar ele na mala. Infelizmente, ele é muito alto, não cabia. E aí a gente foi gravando com o celular, do nosso jeito, editando no celular. Então, o primeiro vídeo a gente foi e postou com uma marca d'água, com uma logo que a gente fez e uma letra lá, com laranja e verde água. E depois já mudou no próximo vídeo pra um outro que a gente não tinha gostado. Então, em uns 4 vídeos seguidos, a gente tem, tipo... Coisa totalmente diferente, tem uma login em cima que é Ballet Couple, aí tá rosa e azul. Rosa, choque, azul, choque também. Sabe uma coisa que eu lembrei aí agora? Tem outra que é preto e vermelho, que é o Ballet Couple com outra letra totalmente diferente. Que já é uma coisa mais russa, assim. Tem outra letra totalmente diferente que é só branca. Enfim, cada vídeo é uma logo, porque a gente olhava e falava, não gostei. Depois que já tinha postado. Aí a gente mudava e aí, pro próximo. Eu lembro que até teve um período que a gente pensou, vamos apagar? Porque, tipo assim, a gente, vídeos, né? Isso não corresponde ao que a gente tá pensando agora. A gente quis padronizar, né, as nossas produções. Mas daí a gente também pensou, tipo, é a nossa história, é tudo que a gente passou. E a gente sempre lidou muito com o YouTube também. Além, tipo, a gente não lutava por views ou coisas do tipo, assim. A gente queria compartilhar. Até porque legal que chegue a muitas pessoas, mas a gente queria compartilhar. Mas eu acho que o principal, pelo menos pra mim, eu queria muito criar meio que um arquivo, sabe? Álbum. Tipo, é isso. Então, um pouquinho da nossa trajetória, um lugar que daqui a alguns anos a gente fosse ver e, tipo, admirar também. Nossa, olha... pelo que a gente passou, como foi o nosso início. Hoje, às vezes, eu puxo meu cabelo, assim, e falo, meu Deus, como eu editei desse jeito. Principalmente as coisas de time-lapse. Porque o celular que eu tinha na época, ele não tinha estabilização nenhuma, só que ele tinha estabilização no time-lapse. Então, eu achava que se eu gravasse tudo no time-lapse, pelo menos o vídeo ia ficar um pouquinho mais coeso e ficava nada a ver. Ficava tudo correndinho, tudo rápido, tudo... Gente, o celular distorcia toda a imagem. Hoje eu olho... Thiago, vai lá ver depois, sim, vai ficar, as árvores, a gente gravou em um triste, parque outra vez...
E aí as árvores atrás estão assim, ó, balançando no parque. Enfim, gente, mas o conteúdo é legal. Porque, tipo, ver a nossa empolgação de quando a gente chegou Total. e viu tudo pela primeira vez. Tipo, a gente indo no mercado e mostrando o mercado russo, as principais diferenças e tudo mais, sabe? A gente não deixou essa barreira de falta de equipamento, falta de um microfone, ou coisa do tipo, meio que parar o que a gente queria compartilhar. A gente simplesmente fez e deu super certo. E assim, querendo ou não, a gente sempre teve noção que pro YouTube, tipo, render dinheiro ou coisa assim, a gente teria que postar, sei lá, 2 vídeos por semana, mas a gente nunca teve essa disponibilidade estando numa companhia profissional. Sim. Tipo, a gente nunca, não existe, é impossível. E sem pagar alguém pra fazer. Então, a gente postava, tipo, um vídeo a cada 2 semanas, assim. E realmente por esse objetivo, de compartilhar pras pessoas que quisessem ver. E aí, depois a gente foi pro Instagram, e aí no Instagram fica muito mais fácil de postar todo dia, compartilhar coisa todo dia. E aí que começou a render mais Sim. E aí, eu acho até, na primeira vez que a gente veio... Tem 2 coisas que eu queria falar sobre o que você falou. Primeira, na primeira vez que a gente veio da Rússia, que a gente passou a pandemia inteira lá, então a gente ficou muito tempo lá, só nós 2 e tal, foi um choque gigantesco voltar pro Brasil, ver a nossa família pessoalmente, foi muito legal, assim, e ao mesmo tempo nossos irmãos estavam muito grandes, porque criança cresce muito em 2, 3 anos, Meu então Deus. foi um choque muito grande isso também, mas também foi um choque vir pro Festival de Joinville, porque a gente já tinha, sei lá, tipo 10 mil seguidores, em 2020, né? Por aí, Não, 2022, a gente já tinha uns 10 mil seguidores. E aí a gente veio pro festival de Joinville e aí as pessoas reconheciam a gente achou o máximo, porque a gente não tinha passado por isso ainda. Uhum. E aí às vezes a gente começava a conversar com a pessoa que vinha tirar foto com a gente e aí a pessoa falava, sim, eu já sei. Eu Eu vejo vi. vocês. Aí a gente ficava tipo, como já sabe? Ah, fui eu que postei. Verdade. E eu acho que aí caiu a nossa ficha, né, de como a gente expôs também a nossa vida, de certa forma. Tipo, tudo que a gente fazia. Isso é uma E questão. aí a gente até começou a repensar sobre e o que postar e tudo mais, a ter alguns cuidados. Tem alguns mas... filtros, que a gente não tinha filtro. No começo a gente postava tudo. Mas o que aconteceu também é porque, querendo ou não, a nossa rede social foi a nossa rede de apoio que a gente tinha enquanto a gente estava na Rússia. Porque a gente não tinha amizade com outros brasileiros, a gente estava muito distante da nossa cultura. A gente passou a pandemia, que foi um período difícil, claro, para todo mundo, mas assim, muito distante de tudo que a gente era familiarizado. Tudo que a gente conhecia, né? Então, querendo ou não, foi a nossa rede de apoio. Então, as mensagens que a gente recebia, as conversas que a gente tinha, a gente sempre falou com as pessoas, tipo, de forma muito próxima. Tanto que quando a gente teve esses encontros, né, tipo, foi realmente uma relação de muita proximidade com todo mundo que acompanhava a gente. Eu acho que isso foi muito chocante pra gente no início. E aí, depois que a gente saiu da Rússia, também foi uma preocupação pra gente nesse sentido. Porque tudo que a gente tinha criado até então no Ballet Couple era sobre a Rússia, era sobre viver na Rússia, era sobre balé russo. E a gente ficou tipo, tá, será que as pessoas gostam da gente? Ou será que as pessoas gostam dessa rotina aqui, desse lugar aqui? Porque aí a gente vai sair da Rússia e as pessoas não vão mais gostar de acompanhar, talvez. E aí a gente veio pro Brasil e aí continuou postando, as pessoas continuaram vendo, e depois a gente foi pros Estados Unidos. E aí também foi muito diferente, porque em Atlanta e nos Estados Unidos, enfim, existe muito essa coisa de direito autoral. Então a gente não pode postar ensaio, a gente não pode postar apresentação. E na Rússia a gente postava tudo de ensaio. A gente quase entrava no meio do palco pra filmar mais de pertinho. Não, e as pessoas, exagerando, tipo, mas era tipo tudo, né? A gente vivia na coxia. Quando a gente não tava dançando, a gente filmava. E até foi uma mentalidade que mudou lá dentro da companhia. Porque eles não mexiam tanto nas redes sociais, não compartilhavam tanto as coisas. Na Rússia, né? Na Rússia. E aí, conforme eles viram a gente fazendo, eles começaram a fazer. E era muito legal que quando, por exemplo, eu e a Lari tava dançando juntos, tava no palco, eles começaram a filmar e mandar os vídeos pra gente ter o que postar também. Então, foi muito legal e a gente tinha muito essa liberdade, né, pra poder postar o que quisesse, como quisesse. E aí, nos Estados Unidos, a gente não tinha essa liberdade, não tem, né, essa liberdade, porque você não pode postar essas coisas por causa dos direitos autorais. Então, a gente ficou muito num lugar assim, tá, o que a gente vai fazer agora? E aí que a gente começou a falar mais, porque a gente tem mudado, né? Acho que é normal, as pessoas mudam, E a amadurece vida muda, também. amadurece. E aí, como a gente tem amadurecido cada vez mais, assim, nessas questões todas, a gente pensou, tá, então a gente pode começar a falar de coisas que não são faladas. E de coisas que a gente, assim como no começo, né? Começar a falar de coisas que as pessoas não falam e pessoas no nosso lugar de bailarinos profissionais não falam, geralmente. Eu acho que foi muito essa diferença de na Rússia a gente mostrava, também falava, mas a gente mostrava muito mais e nos Estados Unidos a gente começou a falar muito mais, né, sobre os assuntos, sobre coisas polêmicas, sobre tabus, sobre coisas que não são tão faladas e a gente acha que deveria, né, ser mais faladas. Foi bom a gente abordar vários desses tópicos também ao longo dos podcasts, né, sobre, sei lá, de repente, maternidade no balé, a gente falou aqui em mais de um episódio.
mental. falar sobre saúde mental, que é de extrema importância, falar sobre salário também, às vezes a gente não fala sobre precificação. Então, todos esses temas a gente ter abordado no podcast, eu acho que foi muito interessante para que as pessoas que assistiram também conversem com outras pessoas e isso cada vez mais venha sendo falado e naturalizado, principalmente. E aí também é uma questão que sempre foi uma questão pra gente. Tá, a gente não pode falar como se a gente tivesse certeza de tudo, porque a gente não tem. Claro. Não é como se a gente tivesse certeza de tudo, mas a gente... É um POV, né? É o nosso ponto de vista. Exato. E tudo que tá lá no Balé Campo que a gente fala é exatamente pra criar essa discussão. E pra fazer as pessoas pensarem nisso, assim, nessas coisas que às vezes não são tão pensadas no balé. E, por exemplo, muitas coisas que hoje a gente vê nos Estados Unidos que os bailarinos pensam sobre salário, sobre hora extra, sobre sindicato, que eram coisas que a gente não via na Rússia. Então as coisas vão mudando e a gente foi mudando. E eu acho que isso, sei lá, o Balé Campo meio que acompanha as nossas mudanças. Mas, por outro lado, o Balé Campo meio que virou uma entidade. Você não tem uma sensação assim? Ah, eu tenho, meu Deus. Até quando as pessoas encontram a gente separado, né? A primeira pergunta é tipo, cadê a Lari? Cadê o Nando? Tipo, é uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam quando a gente não tá junto, né? Nossa, total. E parece que, tipo, o Balé Campo virou algo extra a gente. Assim, Tanto que a Adri falou pra gente, né? A gente tem pra gente começar a fazer fotos separadas, coisas separadas, porque, meu Deus, se não der certo o Balé Campo, acabou. A gente não tem nada. Mas tá dando certo e vai dar certo, né, amor? É isso. É isso. É isso aí, vamos continuar. Mas, enfim, acho que... Ai, tô feliz de estar falando, assim, qualquer coisa. Aproveitando que a gente tá com o iPad aqui, vamos para as mensagens, então, que a gente ainda não sabe. A gente fez o seguinte, a dinâmica foi de que eu gravei a minha mãe fazendo uma pergunta pra Lari, e a Lari fez o inverso. E a gente ainda não sabe o que rolou. Faz. Aí, ó, não é tanto faz. Vamos começar com a minha mãe, então. Então a pergunta é pra mim, no caso. Opa, Tá bom, beleza então, beleza. Vamos lá. Pessoal, meu Deus do céu. Oi, Balé Campo! Eu fico muito feliz. Nós, enquanto família, nos sentimos muito alegres de ver tudo que vocês foram conquistando aos poucos no decorrer de todos esses anos. Mas a minha pergunta de hoje vai especialmente para o Nando. Eu gostaria de saber qual foi ou quais foram os motivos que levaram ele a se apaixonar pela Lari há quase 10 anos atrás. E a que conclusão ele chega hoje de tudo isso? Quero ver agora, hein? Quero ver agora. Olha só que pergunta complexa. Não complexa, mas assim, né? Bem pessoal mesmo. Tá, eu sempre falo que foi ao contrário, que quando eu entrei na sala, a Lari se apaixonou por mim e tal, e na verdade eu me apaixonei muito rápido pela Lari, logo que eu cheguei. Ela foi muito simpática e me acolheu muito bem na turma, me ajudou em tudo, e ela criou uma amizade, eu não sei, foi muito arrebatadora, assim. Ai, que bonitinho! A gente passava, tipo, os nossos dias inteiros juntos, né? A gente conversava sobre tudo, sobre dança, sobre outras coisas também. E os primeiros 6 meses que eu tava aqui, eu não tava com a minha família ainda. E por mais que tudo era uma novidade, foi a primeira vez que eu saí de casa. Então, foi importante eu criar laços. E eu acho que foi um pouco disso, assim. Além de eu ter falado, nossa, que menina linda! E tudo mais. Eu acho que foi, tipo, a simpatia que você teve, a empatia também, tipo, de me acolher na turma e tudo mais, uma pessoa nova chegando. E eu não sei, eu acho que muito foi pela amizade e pela parceria mesmo. Então, foi um lugar desde cedo de muita admiração por todo o seu esforço, por ver como você era na sala de aula, nos estudos e tudo mais. Enfim, depois que a gente namorou a primeira vez ali os nossos 2 meses, você terminou comigo pra focar nos seus estudos. Então, é uma coisa que eu admiro em você, esse foco. Eu fiquei 1 mês sem falar com você, porque na época eu não entendia, óbvio. Sofri pra caramba, escutei vários sertanejos. Mamãe aí deu um ombro amigo e me apoiou. E é até engraçado, porque depois que a gente terminou essa primeira vez, enfim, namoro de criança, assim, né? Eu continuei pensando no nosso relacionamento 3 anos seguidos e tentando ali até o nosso ano de formatura, quando a gente reatou. E eu dei uns beijinhos ao outro no meio do processo. Eu sei. E é muito engraçado que meio que foi uma coisa que a família toda abraçou, assim. Minha mãe falava, tipo, olha, eu sei que você ficou com tal pessoa, mas pra namorar é a Lari, né? Tipo assim, já não... Eu sempre fui a preferida. Sempre. Então, eu acho que foi muito essa questão, tipo, da amizade, da sinceridade. A Lari foi
uma pessoa que não passou a mão na minha cabeça também. Então, em momentos que eu tava fazendo coisas que talvez não eram tão legais, ou que de repente... Enfim, sempre fui uma pessoa legal. Mas algo que talvez você não concordava, você sempre falou. Sempre foi muito verdadeira comigo. Em, tipo, olha, você falou isso e de repente... Porque eu tinha um jeito também muito adolescente de responder às vezes de uma forma muito direta ou de uma forma não tão carinhosa. É uma coisa que eu atento muito hoje como eu falo, né? Porque antes pra mim era tipo, esse é o meu jeito e é isso. E você sempre falou comigo, tipo, olha, mas você pode mudar. De repente isso atingiu a pessoa de uma outra forma, não foi o que você queria? E até hoje, assim, uma coisa que eu sinto e sentia muita dificuldade é de pedir desculpa quando eu acho que eu não tô errado. Inclusive, é uma coisa que Isso é uma questão, tá? É uma questão e que você sempre falou pra mim, olha, eu sei que você acha que você não tá errado, mas se foi algo que machucou a pessoa, independente da sua observação, do seu ponto de vista, da sua intenção, eu acho que seria válido você falar com ela e tentar entender o ponto de vista dela e explicar pra outra pessoa que, essa não foi a minha intenção, e aí ela vai entender também. Então, eu acho que é muito disso, muito dessa parceria, sinceridade, amizade e de também me mostrar que eu posso mudar. Acho que é realmente isso, sabe? De mostrar, tipo, olha, você é assim, mas se você pensar diferente, você pode ser desse jeito, que talvez seja melhor e você mesmo goste de como você tá se tornando. Então, acho que foi muito disso. Hoje eu vejo dessa forma, antes eu via de uma maneira muito menos madura, né? Acho que foi uma coisa muito natural, mas olhando pra nossa relação, eu acho que a minha resposta seria essa, sabe? Dessa construção de relação. Mãe. E muito obrigado por tudo, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Eu sinto que eu cresci muito nas duas áreas por conta dessa nossa relação. Isso, gente. É isso. Justifiquei minha resposta. Agora tem outra pergunta. Tá, eu muito obrigada. Mas assim, eu acho que depois eu vou querer saber o seu ponto de vista também. Tá. Posso me apropriar da pergunta? Pode. Eu não sei, eu acho que... você vai falar agora já? Então pode ser. Eu não lembro de ter, tipo, me apaixonei nesse momento. Porque eu nunca fui uma pessoa romântica, você sabe, né? Aham. Sei. Eu não sou... Você é romântica do seu jeito. Eu sou romântica do meu jeito, exatamente. E aí, eu acho que foi muito por essa amizade. Porque, exatamente, eu nunca fui uma menina que... princesas e príncipe encantado. Tipo, nunca. Eu sempre fui... Não sei porquê, mas eu sempre tive essa relação, assim, com a vida real. Tipo, se eu quiser ter alguém na minha vida, eu quero ter alguém que seja meu amigo, que seja meu, tipo, companheiro nesse sentido de vida, assim, sabe? E não uma paixão que eu vou olhar uma vez pra pessoa e vou amar ela pra minha vida inteira. Eu nunca acreditei nisso. E aí, foi meio que aconteceu, né? Tipo, a gente foi criando uma relação de muita amizade. E aí, a gente começou a namorar aqueles 2 meses ali que eu terminei. Eu era muito nova ainda, tinha 15 anos. E eu tinha uma sensação de, tipo, eu acho que um dia a gente vai dar certo, mas agora não é a hora. E eu era um grude. Eu sei, eu reconheço. O Nando era meio grudento. A minha mãe fez uma outra pergunta, mas a intenção da pergunta inicial dela era outra. Eu vou já meio que entrar aqui, te cortando, que a pergunta que ela pensou em fazer é... Qual que era a pergunta mesmo, mãe? Desculpa. Como ela se sente em relação aos como você se comporta com ela, de ser mais romântica. É isso. A minha mãe, tecnicamente, resumindo a pergunta da minha mãe, a pergunta da minha mãe era que a sua forma de lidar é como um gato que vem, quer o carinho na hora que ele quer, se não quer, sai. E eu sou aquele gato laranjinha, manhoso, que o tempo todo vem perto e quer ficar encostado e tudo mais. Tecnicamente é isso. E aí ela perguntou sobre como era pra você e como é hoje lidar com isso também, sobre eu ser muito grudento, assim mesmo. Não, você não é muito grudento, amor. Porque eu aprendi a lidar também, né? Mas assim, eu acho que foi exatamente isso. Foi aprender a juntar as diferenças, assim, porque eu acho que naquela época, como você falou, eu era muito imatura e você era muito imaturo, então a gente não sabia chegar num consenso. Uhum. A gente não conseguia chegar num consenso. E hoje, eu sinto que a gente consegue nesse lugar de, tipo, às vezes ele tá mais manhoso, aí eu paro e penso, tipo, custa muito pra mim? Não custa. Então, cara, eu amo você me dá um carinho por dó. É isso que você tá falando. Traduzindo aqui. Não foi isso que ela disse, eu entendi errado. Não foi isso que eu disse. Não, eu tô brincando, Não, é meio nesse sentido, assim, de tipo... E eu aprendi a ser mais carinhosa, eu acho. Com certeza. Não é? Sim. Eu mudei nesse sentido também, eu acho que eu sou muito mais carinhosa hoje, assim. E também de me tirar desse lugar de, tipo, muito... Porque eu sempre fui muito independente, mas até demais, assim. E hoje eu, tipo, não me importo mais em, pedir
opinião pra você, pros meus pais. Tipo, eu sempre quero saber a opinião das pessoas que eu amo e que estão comigo. E antes talvez não era tanto assim, né, nesse lugar, assim. Então acho que foi um aprendizado pra mim também. E nisso, de ser grude, acho que foi bem isso, assim, de um amadurecimento da relação, né? Claro. De aprender a lidar um com o outro. E de perceber como você sempre esteve e sempre tá ali pra mim. E sempre de uma maneira muito olhando pra mim. E não, tipo, olhando como os outros estão olhando pra mim. Acho que isso foi uma coisa que sempre me tocou, eu não sabia o que era isso e hoje eu consigo ver dessa maneira, assim. Porque eu sempre tive essa coisa de olhar muito como os outros estão me vendo, tipo, ai, como os outros estão, o que os outros estão achando. E você nunca fez isso, pelo menos em relação a mim, assim, né? Nunca fez isso. Você sempre quis saber como eu tava me sentindo, o que eu tava pensando naquilo, como aquilo me afetava, como aquelas pessoas me afetavam, ou como, tipo, sempre foi uma coisa muito prestando atenção em mim. E isso também me passa uma segurança muito grande, assim, de tipo, ok, eu tenho uma pessoa comigo que quer saber como eu estou e valoriza quem eu sou e, sabe, nesse lugar, assim. Você Vou tem, parar de falar, você senão- tem. Senão a gente vai chorar. Vamos para a pergunta da Assim, minha eu vou sogrinha falar agora. que pode ser que é uma pergunta bem pessoal também. Ai, meu Deus. E, enfim, veja a pergunta. Tá. Oi, Lari. Oi, Nando. Tudo bom? Quero deixar uma mensagem aqui para vocês de sucesso, que vocês continuem ascendendo na carreira de vocês e que o Ballet Couple venha ainda ser ainda mais conhecido em todo o mundo. Esse é o meu desejo para vocês. E aproveitando agora também, gostaria de fazer uma pergunta para a Lari. Polêmica, tchan, 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 brincadeira. Lari, eu gostaria de saber de você o seguinte, porque durante, né, você fez os 8 anos de estudos ali na escola Bolshoi, então eu sei ali, conforme vai passando o tempo, você vai criando, né, expectativas e tal, sonhos ali, principalmente no último ano, que é onde vocês começam a se preparar o que virá para o futuro. E sei que tem a companhia jovem, né, onde é um sonho de todos que se formam ali no Bolshoi, né, de estar entrando. E queria saber de você como você se sentiu, né, que você não teve essa oportunidade de estar ali e naquele momento, só que hoje vendo, né, você mais madura, ter tido novas experiências, principalmente fora do país, né, teve em 2 teatros, né, internacionais trabalhando. Como hoje você com essa cabeça mais madura, você olhando para trás, como você se sente hoje? Poderia nos explicar? Beijo, eu te amo e amo você, meu gatão também. Ai, que lindo! Ai, eu achei a pergunta muito boa. Boa Bem, e complexa. bem complexa, bem Ela ficou complexa. tipo, será que eu pergunto isso? E aí, uma coisa que eu admiro muito também em você... Olha lá, mais um momento de admiração. Nossa, hoje é É a de- declaração do Nando para Lali. Vai ser esse o título, tá? Já temos o título. Não, sério, assim, é sobre como você lida com todos os momentos difíceis que você passou também e como você cada vez mais está abrindo isso para mostrar que nem tudo é fácil, nem tudo são flores e que às vezes o que a gente compartilha é um recorte, porque a gente quer mostrar as coisas boas, Sempre, até né? para inspirar as pessoas, tipo, olha, você pode chegar até aqui e tal, mas às vezes as pessoas não sabem pelo que a gente passou até chegar lá, então eu acho que foi uma pergunta também interessante, assim, para ser abordada, já que ela tinha essa curiosidade. Nossa, total. Assim, na época foi muito difícil. Vocês todos que estão aqui lembram que foi muito difícil pra mim. Só o porque diretor que não lembra, que ele ainda não tava, mas não era da vai minha ficar sabendo vida agora. ainda, mas você vai ficar sabendo agora. Junto com os nossos ouvintes. Eu passei muitos anos na escola Bolshoi e a gente sempre estava sempre nessa bolha, né? Uhum. Tipo, a gente não olhava muito pra fora, a gente não tinha muitas relações com o mundo exterior, vamos dizer assim. Fora do Bolshoi, quero dizer. Fora de Joinville. E aí, o meu vislumbre de bailarina era estar na companhia jovem. Era quase que o sucesso máximo era estar na companhia jovem, sabe? Era meio que uma coisa assim, porque a minha Pro cabeça de restante dar criança... certo, você tinha que passar por ali, pelo menos. Isso, exatamente. E aí, quando chegou na 8ª série, eu me esforcei muito no último ano. Tipo, muito. Sempre, né? Me esforcei muito. Mas no último ano, especialmente, assim, era até demais. E aí, eu não entrei pra companhia jovem, foi um choque muito grande. Eu fiquei muito mal, assim, nesse E não sentido. foi um choque só pra você, né? Muita gente que tava ao seu redor também, tipo,
também achou, né? Enfim. Mas foi. E aí eu não entrei. E aí aquilo pra mim, tipo, me bateu num lugar ruim. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei tipo, calma, eu já tinha, a nossa oportunidade na Rússia já tava meio encaminhada. Então ela já existia. Tava só no processo de documentação, que foi muito burocrático, demorou um ano. Mas a gente já tava nesse processo, né? Então foi meio que nesse lugar, tipo, tá, agora então eu tenho que pensar o que eu posso fazer agora, o que eu tenho agora pra fazer agora pra que isso passe. E aí, foi muito difícil esses 6 meses, esse quase um ano, né? Tipo, depois que saiu o resultado ali, até a gente ir pra Rússia. E eu fiquei fazendo aulas, e aí eu não tava trabalhando como bailarina, então eu fiquei muito mal, assim, em muitos lugares. Mas hoje, olhando pra trás, óbvio, né? Tem aquele lado de, tipo, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. Então, é isso. Mas eu vejo como talvez seja importante eu compartilhar essa experiência pra mostrar pras pessoas como a gente precisa sair de uma bolha e parar de achar que só uma oportunidade é uma oportunidade. Tipo assim, só aquela oportunidade é uma oportunidade. Que às vezes tem essa frase, né? Tipo, se você não... se a porta se fechar, pula pela janela. E meio que... é isso, eu acho, né? Tipo, às vezes a gente quer uma coisa e aí você fica focado só numa coisa, e se aquela coisa não acontece, é como se tudo desmoronasse. E eu acho que quando você tá mais aberto a mais oportunidades, a mais experiências, a mais possibilidades, se uma coisa desmoronar, tem várias outras. E hoje eu vejo isso, assim, eu acho que aquela experiência me ensinou muito a ver isso hoje em dia, né? Tipo, se uma coisa não der certo, eu posso fazer outras coisas. E aí eu acho que exatamente nesse lugar de adolescente, eu não conseguia ter essa maturidade, assim, de enxergar. Então, por isso que foi tão difícil na época. Mas hoje eu acho que é um exemplo até pra... Nossa, eu tô repetindo o que eu falei. Não, pode falar. Mas, enfim, é isso. Respondi a pergunta? Eu acho que eu gostei dessa pergunta. Muito obrigada. E eu gostei da sua resposta também. Muito madura. E aproveitando então agora para agradecer as nossas mamães que estão aqui, a nossa família que sempre nos apoiou em tudo. Absolutamente tudo. E também agradecer o Festival de Dança de Joinville por confiar, né? Pela confiança de entregar o Pra Dançar esse ano pra gente. Acho que foi uma experiência, assim, muito legal. Espero que a gente consiga ter contato com o festival de outras formas ou da mesma forma. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas é sempre uma experiência muito legal, assim, estar em contato com outras pessoas e exatamente como a gente tem falado em todos os episódios, sair da nossa bolha. Sim, tão legal, né? Com certeza. E como eu já comentei, não sei se comentei nos episódios, mas eu sempre falo sobre isso, que é um presente a gente ter as nossas férias do trabalho nesse período, né? Pra gente estar vivenciando tudo isso, pra gente estar aqui no festival, a gente, tipo... São 2 semanas muito intensas, a gente sempre abraça muitos trabalhos e a gente sempre fala que no outro ano a gente vai fazer um pouco menos e acaba fazendo um pouco mais. Esse ano... A gente não consegue falar não pras coisas também, tem um pouquinho disso. Não, esse ano a gente já falou uns não. Mas... Alguns. Esse ano eu escrevi num papel. Não aceitar isso aqui. Por quê? Não é que eu não gosto de fazer. É que dá muito trabalho. Vocês não têm noção do trabalho que dá tudo. E aí a gente quer fazer tudo. Sim, mas assim... mas eu acho é um que período em que a gente trabalha muito. Mas que a gente sai mais renovado do que quando a gente entra, né? Porque a gente sai, tipo, com muita experiência, muita bagagem, muita troca, ao mesmo tempo que a gente ministra os cursos e tá ali também passando um pouquinho do que a gente aprendeu, né? Ao longo daquele ano, ao longo da nossa trajetória, a gente também recebe muita coisa. Então, pra gente começar agora a nossa temporada de trabalho, eu começo, tipo, com energia lá em cima. Enfim, sempre muito grato de toda essa experiência que é o festival. Eu sinto que a gente sai daqui muito animado. Muito animado, pela troca que a gente tem com as pessoas, por olhar olho no olho, por ter essas conversas, por falar sobre tanta coisa, assim. E por toda noite assistir um show, uma baita de uma entrega. Não tem como você não ficar, tipo, semana que vem eu quero estar em sala de aula e fazer tão bom quanto o que eu assisti aqui. Sim, tipo, não muito, tem como não sentir muito isso. Bonito, assim, em muitos âmbitos, toda essa troca que a gente tem aqui é muito positivo pra gente, e pra gente levar, até, lembrei agora do episódio do Divas Dance, né, que a gente falou com elas, sobre como a vivência delas, de senhoras que estão ali na dança, de mulheres maduras, que estão ali na dança pra ficarem felizes, isso inspira muito a gente, né, porque às vezes a gente entra num lugar de trabalho com o balé, e não pode ser só isso, né? É a arte, então a gente precisa estar bem, a gente precisa estar feliz, a gente precisa estar querendo fazer aquilo. E eu acho que inspira muito, assim, a gente, né? Toda essa vivência que a gente tem aqui. E também de ver
tantas crianças e tantos adolescentes e tantos adultos subindo nesses palcos, tanto nos palcos abertos quanto nos palcos competitivos, assim, com tanta garra e com tanta força de vontade, assim, eu acho que isso inspira Com tanto muito. talento também, né? E isso também era uma coisa que eu queria falar. Eu queria deixar um recado para todas as pessoas que vieram para Joinville competirem nos palcos abertos. Às vezes, eu vejo as pessoas muito preocupadas. Eu sei que o Festival de Joinville é o maior do Brasil, é um dos maiores do mundo. Então, eu sei o quão grande é ganhar um primeiro lugar em Joinville. Mas a gente assistindo no palco, assim, assistindo a mostra competitiva especialmente, todos os trabalhos são muito bons. É de uma qualidade, é um nível muito alto, assim. E eu acho que todo mundo que subiu naquele palco tem que, de verdade, se sentir orgulhoso com o seu trabalho, porque a gente se sente orgulhoso por todos vocês, assim. De ver que no Brasil a gente tem uma qualidade técnica, artística, de expressividade, de profissionalismo tão grande, assim, pra estar no palco de um festival. Acho que é muito, muito legal. E é até louco quando a gente compartilha as coisas antes da gente vir agora dessa vez. Os nossos amigos perguntaram o que a gente ia fazer nas férias, né? E a gente comentou sobre o trabalho que a gente ia fazer no festival. Enfim, comentamos muito sobre o festival. E a gente também postou alguns vídeos de retrospectiva do último ano e tudo mais. E, tipo, a recepção deles, o que eles falam, né, sobre o festival, sobre o nível, sobre o quão é importante isso, né, de ser, tipo, 2 semanas de pura imersão na dança, é muita admiração, e então a gente só tem que aproveitar realmente, já que a gente tem essa experiência de estar vivenciando tudo isso, né. E queremos muito que vocês também consigam, né, tenham conseguido aproveitar esse ano e aproveitem ano que vem, enfim, consigam cada vez mais, assim como a gente tenta, né, dançar e dançar pra você. Acho que a Ju Gomes falou isso aqui no podcast também, né, de tipo, como a dança vem amadurecendo pra ela nesse lugar de dançar pra ela mesma. Isso me tocou muito e eu quero levar pra minha vida também. Então, resumindo, a gente só tem a agradecer por essa oportunidade incrível. Estamos muito felizes. Eu tenho certeza que a gente vai sentir saudade dessas 2 semanas que a gente teve aqui, que foram muito intensas, mas muito prazerosas também. Vai ficar guardado com muito carinho no nosso coração e já estamos ansiosos pro ano que vem, né? É isso aí, gente. Obrigada por terem nos assistido, nos ouvido em todos esses episódios. Foram vários episódios dessa temporada. A gente tentou fazer um bom trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários tudo que vocês quiserem dizer pra gente, porque a gente vai ler, tá? E já que eu não posso falar pra vocês assistirem o próximo episódio, porque esse é o último, se você não assistiu algum, entre na playlist, confere. Se você chegou aqui e esse é o seu primeiro, já faz uma maratona de Pode Dançar. E é isso. Um beijão. Muito obrigado, festival. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. A gente fala, né?